vamos falar agora de saúde. Doutora Joana Costa é médica, escritora, palestrante, empresária e hoje vai falar sobre os cuidados que você pode começar a trazer no seu dia a dia após os 35 anos, que vão ajudar a você ter mais qualidade de vida e saber se preparar para um bom envelhecimento. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É sempre uma honra, um prazer estar aqui. É muito bom. Então, hoje a gente veio falar sobre uma dor muito específica, né? Que é o envelhecimento, né? E aí todas as pesquisas mostram que a brasileira, ela é uma das mulheres no mundo inteiro que mais cuidam da sua imagem. Quer dizer, quando a imagem está comprometida, a dor também é proporcional, né, doutora? Quais são as maiores queixas que você começa a receber depois dos 35 anos no consultório? Então, eu comecei a ampliar meu conhecimento, meus estudos a partir disso. Tá. Por quê? A gente sempre fala, né? Depois dos 30 anos, nada mais é igual, não é? Eu faço uma dieta. Antes eu fazia uma dieta, eu ficava sem comer. No almoço, emagreci 1,2 kg. Depois dos 35, qual que é a queixa? Faço dieta, faço exercício, tomo suplemento, faço isso, faço aquilo e nada resolve. Eu senti, do 35 eu comecei a notar, mas quando virou os 40 eu comecei realmente a sentir. E é fato, dá uma mudada ali, eu não sei no que, mas hoje a doutora Joana vai explicar. O que muda, doutora? Então, o que acontece a partir dos 30, 35 anos de idade? Nós temos, primeiro, uma queda muito importante da testosterona, principalmente as mulheres. Então, elas começam com uma queda de cerca de 50% da testosterona, então é metade. É como se, por exemplo, a gente pensa na tireoide. Se da dia para noite você produzisse metade do hormônio da tireoide, o que acontece? Cai 50%. Cai 50%. Poxa vida, aí já virou crueldade. Já. Aí começa com a testosterona, mas em seguida vem a progesterona, o colágeno, a elastina. Então, o que a mulher vai sentir? Ela sente muito cansaço. Ela sente um cansaço, uma fadiga. Antes ela fazia milhares de coisas e não se sentia cansada. Mas agora ela sente muito cansaço. E quando ela vai dormir, ela não consegue dormir. Ela começa a ter insônia. Então agora, recentemente, a gente teve várias atrizes se posicionando sobre isso, falando, olha, a Flávia Alessandra falando, olha, eu acordo todo dia às 2 horas da manhã. Então, ou ela tem dificuldade para dormir ou ela acorda no meio da madrugada. Que é bom que ela pode orar, mas ela acorda no meio da madrugada. Você sabe que isso é tão verdade, porque eu sempre fui disciplinada para acordar, não tenho problema. Mas eu gosto de dormir. E agora, assim, se eu descanso um pouquinho, mesmo que seja de domingo à tarde, à noite já meu sono fica comprometido. Muda, então, essa relação com o sono, doutora? Muda. O sono é uma das primeiras coisas a serem prejudicadas com essa queda hormonal e com essa deficiência que você tem a partir dos 35. E isso piora muito o cansaço. Claro. Se você não tem um sono restaurador, o que vai acontecer? Mesmo depois de uma noite de sono, ela já acorda cansada. E aquele cansaço vai piorando ao longo do dia. Vai arrastando o dia inteiro e aí você não tem qualidade de vida. Aí você fica irritada, briga com os filhos, briga no trabalho, briga com o marido, briga com a mãe, com a tia, com a avó. Tá sempre mal-humorada, ai, o que tá acontecendo comigo? Aí vai, ai, o problema é que eu tô com ruga, o problema é que você precisa cuidar de dentro para fora, é isso mesmo, doutora? Quais as vitaminas que vão dar suporte para essa mulher mais de 35 anos? Então, pra gente saber o quanto que é importante, primeiro, ela saber que esse sintoma dela, porque quando elas chegam para mim, elas já foram mais ou menos em uns 5 ou 6 médicos. Falaram para elas o quê? A velhice é normal, você tem que se acostumar a envelhecer, né? Ser velha é assim mesmo. E elas não conseguem entender, elas começam a achar que é um problema de cabeça. Muitas já chegam tomando um antidepressivo, remédio para dormir. E, na verdade, elas não sabem que a verdadeira causa é uma causa realmente fisiológica do organismo, que ela tem uma deficiência hormonal, uma deficiência vitamínica que precisa ser tratada. E o que isso causa na vida dela? Ela tem cerca de 87% dos transtornos mentais em mulheres acontecem nessa faixa etária, de 35 até 50. O que é isso? Ansiedade, depressão. É que a hora que ela devia estar desfrutando da maturidade, começa a vir esse descontrole. Depressão, ansiedade, que mais? Aí 30% do divórcio acontece nessa faixa etária. Tá amarrado. Da saída do trabalho. Ainda bem que nós somos cristãs, temos esse ainda aporte, esse grande conhecimento. Esse suporte espiritual.
Porque a mulher que não tem, o marido, ele vai acontecer isso com ele daqui a 20 anos, então muito mais tarde. Ele não consegue compreender, porque ele tem uma instabilidade hormonal. Os hormônios do marido estão lá Tão tudo ótimos. em dia, tudo em ordem, e você nessa. Ai, quem me ajuda? Socorro, alguém me ajuda. Doutora Joana pode te ajudar, viu, mulherada? Vai lá ajudar. Aliás, ela cuida da nossa querida apóstola Valnice, que vai fazer 77 anos. Gente, admirável a disposição da apóstola Valnice. Um beijo para ela, que eu a amo demais. Mas elas têm um podcast juntas também, muito bom, que você pode assistir. Então, doutora, qual o primeiro passo? Poxa, elas estão ouvindo. Olha, realmente tenho todos esses sintomas. Quem está em São Paulo pode procurar um médico responsável, a doutora Joana. Mas quem está fora de São Paulo, qual seria um primeiro passo para ver? Olha, não é demônio, não é doença mental. Não é doença mental, não é problema de cabeça. Você não tem depressão, você não está doente, não está doida, porque elas começam a achar que está louca, doida, não está. Qual que seria o primeiro passo? Então, o primeiro passo é mesmo fazer uma investigação de saúde, né? Ver realmente qual é o estado de saúde dela, qual é exatamente a deficiência hormonal ou de vitaminas e minerais que ela apresenta. Então, um exame de sangue, né? Um exame de imagem e realmente uma anamnese profunda para entender os sintomas. Nós realizamos consulta online, então a gente atende pacientes de fora do Brasil também. Ótimo. Então, de Portugal, de fora do Brasil. Na medida do possível, a gente consegue fazer essa abordagem, mas se ela tiver também uma pessoa especialista próxima, o primeiro passo é fazer uma investigação. A gente primeiro precisa fazer um check-up, fazer um screening, né? Saber assim, fazer um raio-x. Eu preciso saber como está a situação para, a partir daí, a gente determinar os próximos passos. Agora, vamos falar quais são alguns suplementos alimentares que vão auxiliar, assim, 90% das mulheres, a menos aquelas que têm já alguma complicação de saúde. Quais são os grandes aliados nessa idade para a mulher, doutora? Então, para saber, primeira coisa hoje nós temos uma alimentação mais pobre, em cerca de 50%, porque a gente utiliza muito agrotóxico, né? As pessoas não se alimentam de iFood, não fazem comida em casa. Então, hoje, teoricamente, todos precisam de uma suplementação. Mas essas mulheres ainda mais, porque elas têm uma deficiência hormonal, uma deficiência de vitaminas. Então, existem coisas que ela vai precisar obrigatoriamente, que isso não tem nenhum malefício, muito pelo contrário, só benefício. Primeiro é o magnésio, nosso solo é pobre em magnésio. Então, o magnésio vai ajudar a dormir, ela vai dormir muito melhor, ela vai ter mais foco, concentração, energia. Inclua magnésio na tua vida. Eu, assim, comecei a suplementar magnésio. Eu sinto um efeito global. É um global. É impressionante o poder do magnésio. Eu era um pouco assim, mas eu acredito nos suplementos e eu comecei o magnésio é maravilhoso. É maravilhoso. Quais são os melhores? Porque agora tem tantos tipos de magnésio, né, doutora? Mas tem o melhor é que você procure um que a gente fala que é o triplo magnésio, que são os 3 tipos, né? E aí que você pode ter de foco, de concentração, de memória, de massa muscular e também do sono. Então, o melhor é triplo magnésio. E tem várias marcas hoje bem acessíveis, né? A gente tem marcas muito acessíveis no mercado que você consegue com 50, 60 reais. Você consegue um tratamento para 2 meses, então é muito tranquilo, né? Ótimo. Lógico que tem os de mais alto custo, mas hoje está muito fácil acesso. Que bom. Então você magnésio, consegue. super amigo, então, para você já começar a suplementar. Você lembra quando você estudou tabelinha periódica, tinha o MG lá? Isso, é ele. Maravilhoso. Traz ele que ele vai ajudar. Fala mais 2 que essa mulher que está cansada, que está desanimada, pode trazer, doutora, para o dia a dia. O segundo que a gente não dá a devida importância é o ômega 3, né? Realmente o ômega 3, ele é anti-inflamatório. E essa mulher vai estar cheia de inflamação, porque ela está cheia de deficiência. Então, ela está sentindo, ela engordou. Normalmente, ela engordou de 5 a 10 quilos, porque o metabolismo não é o mesmo mais. Ela fala que ela começa a ter aquela barriguinha de menopausa, acúmulo de barriga, né? Então, o efeito do ômega 3 anti-inflamatório é muito importante. E o último? O ômega 3, ela só tem que olhar uma coisa. A fração do ômega 3 que é anti-inflamatória é o EPA. Então, o EPA precisa estar maior do que 500 miligramas. Tá. Porque não adianta estar lá 1 a 2 gramas e o EPA ser menos. Então, ela precisa olhar só isso, tá? E
E o terceiro é a creatina, porque Maravilha. ela precisa de massa muscular, energia, foco, concentração. E vai te dar uma qualidade. Aí você já vai dar um up na tua saúde. Aí depois você procura a doutora Joana Costa, @doutora Joana Costa, e cuide de você. Porque se a gente não cuida da gente não consegue cuidar de nada e nem de ninguém. Viu? Doutora, muito obrigada pela presença Prazer, aqui. muito Prazer obrigada. te rever. Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Volte mais vezes.